Com relação à perda de nacionalidade do brasileiro, julgue o item que se segue. Galera, uma coisa que a Sebrasp adora falar é sobre suspensão e perda de nacionalidade. Toma cuidado com isso, tá? Porque, claro que a Sebrasp cobra nato, naturalizado, óbvio. Só que a gente, às vezes, esquece de estudar a complementação. Principalmente essa parte de perda e suspensão, que a Sebrasp gosta de cobrar. Então, por favor, não esqueçam de focar nesse lado. Por isso que eu falei no começo da aula, eu não quero focar no óbvio. Eu estou focando no que é um pouquinho mais pesado do que o normal. Um brasileiro nato ou naturalizado, residente num território estrangeiro, perderá a nacionalidade se adquirir uma outra nacionalidade, exceto nas hipóteses constitucionalmente estabelecidas. E aí, galera, o que você acha? É o seguinte, isso daqui é uma questão extremamente inteligente por conta desse detalhe aqui. Brasileiro nato. Tem muita gente ainda, em pleno 2022, que acha que o brasileiro nato nunca vai perder a condição de brasileiro. Perde sim. Pelo amor de Deus. Tá? Tem muita gente ainda que fica nesse negócio. Não, cara, mas o brasileiro nato não pode. Nunca se esqueçam daquela velha história da mulher que foi morar nos Estados Unidos, casou com um cara, ganhou a nacionalidade americana só para ter o green card e matou o marido. Veio pro Brasil. Aí pediram a extradição dela. Veio o STJ e falou, né, o pessoal falou assim, não pode extraditar porque ela é brasileira nata. E o STJ falou, não, ela perdeu a nacionalidade. Porque qual é a regra da Constituição Federal? É isso que a gente tem que parar de discutir. Né? Você vai lá no que concurso, comentário, o pessoal quer discutir com a Constituição. Não é isso. A Constituição fala, perderá a nacionalidade brasileira. Dane-se. Ele não fala se é só o nato ou naturalizado, não, é geral num braço só. Como é que funciona? Se eu sou brasileiro, nato ou naturalizado, dane-se. Isso também inclui o quê? O português equiparado. Não se esqueça que o português equiparado ele é tratado como um brasileiro naturalizado. Tá? Se eu, como brasileiro, vou para fora, vou para o exterior, tá? E chego lá, poxa, adorei a Espanha, quero me tornar um cidadão espanhol, quero a nacionalidade espanhola, e eu adquiro a nacionalidade, eu perco a anterior. Porque dupla cidadania não é um direito regra, ele é um direito exceção. Então, o que a Constituição fala? Salvo dois casos. Primeiro, por imposição da legislação estrangeira, né, para você poder exercer direitos civis. Então, eu vou dar um exemplo meio bobo, mas que é válido. O futebol. Por que um cara que é brasileiro vai para a China, se naturaliza chinês, joga na seleção chinesa, mas ele não perde a brasilidade? Porque para poder exercer a profissão dele, que é um direito civil, a legislação exige que ele seja nacionalizado naquele país. Então, beleza. Ou você quer ter uma empresa lá fora, só que para ter empresa constituída no país X, a Constituição daquele país exige que seja o dono um nacional. Você vai ter que, ou para casar, tem que ser nacional. E segunda situação, quando você tem esse direito pelo seu nascimento ou por alguma condição posterior. Então, eu nasci e descobri que meu avô é italiano. E pela legislação italiana, eu tenho o direito de ser reconhecido como cidadão italiano por conta dessa herança que vovô deixou para mim. Ótimo, que legal, cara. Eu vou ter dupla nacionalidade. Agora, salvo esses dois casos, você perde a nacionalidade. Tá? E quando eu falo, gente, ó, quando eu falar em pleno 2022, não é uma crítica do tipo, porra, que burrice. Não é isso não, galera. É porque tem muito professor que esquece de avisar isso pro aluno. Galera, é a Constituição. A Constituição, nato ou naturalizado, ela dá um tratamento igual. A própria Constituição fala que não poderá haver condições de distinção entre os brasileiros, salvo quando a própria Constituição prevê. E aí você tem aquele exemplo dos cargos privativos de brasileiro nato, né? Um outro exemplo é o tratamento de extradição, que é diferenciado para brasileiro nato naturalizado. Olha como é que os assuntos se comunicam, cara. É por isso que, porra, gente, desculpa, não adianta você querer começar a estudar para concurso público e querer começar já de remédio constitucional se você não voltar. Querer começar lá em nacionalidade se você não pega. Por isso que eu encho o saco de falar sobre a tal do conteúdo essencial, a tal da base que você tem que desenvolver. Nas minhas aulas é tudo interligado. Eu falo um negocinho para poder puxar lá para frente. Tanto que meus alunos odeiam, mas eu falo muito isso. Ó, eu vou explicar isso melhor mais para frente. Por quê? Porque eu jogo a sementinha. Eu deixo ali brotando. Mas lá para frente vai se transformar em alguma coisa de verdade. Então, ó, muito cuidado quando você for lidar com esse assunto. Até o Igor tá falando aqui, pô, é sério? É sério. Tá? O Valdomiro também tá falando aqui. Até o Valdomiro falou errado. Pelo contrário, tá certo. Por que tá certo?
Porque existem hipóteses constitucionais que permitem que você mantenha a nacionalidade e passe a ter uma dupla, tripla, quádrupla, né? Que é o que a gente chama de polipátrida ou polipatrídia, né? Pela legislação e pela nomenclatura tradicional. Então, ó, a questão está perfeita. Se você não está nas exceções constitucionais, você vai fazer o quê? Perde. Só que a questão fala o quê? Você perde como regra. E é verdade, a regra é perder. Pô, a própria palavra exceto já resolve, né? A exceção é você não perder essa condição. Ficou claro, galera? Beleza? Questãozinha boa também, né? E questão recente. Ó, TJ do Amazonas. Assistente judiciário. Questão muito boa. Não se esqueçam da história da mulher. Pesquisa depois, se quiser, dessa mulher que matou o marido, veio para o Brasil e se... Foi uma decisão que marcou... É uma daquelas decisões consideradas como... que mudam o sistema nacional, o ordenamento jurídico brasileiro. Essa foi uma que reconheceu que o brasileiro nato pode perder. Eu lembro que eu dava aula, eu sempre falei isso, que a Constituição não faz distinção aqui. Quando ela for fazer distinção, ela fala claramente, tá? Então, eu sempre falei que o brasileiro nato perde. Claro que ela tem alguns casos que, por exemplo, quando você tem caçado a sua naturalização, porra, é óbvio que você vai perder a condição de brasileiro. Mas é interessante você perceber que quando a Constituição fala, fala. Quando ela não fala, não fala. Parece idiota o que eu estou falando, mas é uma verdade. Você tem que ter muito cuidado com a forma que a Constituição Federal apresenta o instrumento definitivo para você, tá?